Vamos orar. Pai amado, obrigada, Senhor. Estamos aqui hoje reunidos para aprender mais um pouquinho sobre a tua palavra, Senhor. Que o Senhor use a minha vida, a vida de todos que estão aqui, para honra e glória do teu nome, Pai. Que nós possamos aprender da tua palavra no profundo, Pai. E não só aprender no entendimento, mas que chegue ao coração e que se transforme em atitude. Que nós possamos colocar e viver tudo o que é aprendido aqui, na tua palavra, no nosso dia a dia, praticando, colocando em prática, fazendo a diferença nesse mundo, levando a tua palavra adiante, o teu amor, e que outras pessoas sejam alcançadas para o teu reino, para toda a eternidade. Pai, guarde nossa casa, nossa família, guarde nossa mente, nosso coração, consagro a ti esse estudo, Senhor. Seja feita somente a tua vontade em nossas vidas e aqui nesse momento que estaremos aprendendo. Que o Senhor nos transforme, traga cura, libertação e que possamos sair daqui renovados, cheios da tua presença, da tua graça, transbordando o teu amor e a tua sabedoria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, esse louvor, gente, ele escreveu a história real, né? Ele tinha um problema muito sério com o pai dele. O pai dele era muito abusivo, o pai dele bebia, ele era alcoólatra, ele batia na mãe, ele batia nele. Então, ele tinha muitos traumas das coisas negativas, que o pai falava que ele não ia ser ninguém, que ele era um inútil, né? E ele não conseguia perdoar o pai. Depois, o pai descobriu que estava com câncer, e aí ele quis fazer direito, né? Ele se arrependeu, ele teve encontro com Jesus, e aí ele mandava cartas para o filho, mas o filho não lia. Eu vou mandar o filme lá no grupo para vocês depois assistirem em português, que é lindo demais. Eu chorei que só. Ai, gente, eu fui aqui comprar uma salada, eu sentada dentro do carro comendo a salada, vendo o filme, chorando e comendo ao mesmo tempo. Interessante que eu fui ver hoje o segundo, e o segundo eu não chorei tanto. Talvez porque tem algumas coisas em inglês que eu também nem entendo, sabe? Eu já tô aqui faz tempo, mas não é a mesma coisa do que o nosso idioma. Depois eu vou querer assistir em português. Eu não sei se está no cinema aí no Brasil, mas se tiver, eu só posso imaginar número 2. E o 1 eu tenho, que está no YouTube, eu vou mandar para vocês. E aí a música do segundo filme eu vou pôr hoje, que aí a história foi um pouco diferente, que foi mais voltada ao relacionamento dele com o filho, né? E um dos rapazes dali da turma da equipe deles, da banda, ele também descobriu que estava com câncer já no final da vida, e aí foi um louvor que ele queria que tocasse, que ele escreveu, e aí, né, é lindo demais. Pronto, vamos então ao nosso estudo. Hoje nós vamos entrar em Lucas 4. Sem pressa, vamos com calma, porque eu tenho um vídeo do pastor Hernandes que eu quero colocar que fala sobre essa tentação, e também uns 2 vídeos pequenininhos, curtinhos, que vai falar sobre o que a gente vai ler. Então, eu vou começar o 4, eu vou até o 13. Depois, quem pode dar continuidade e ler Jesus é rejeitado em Nazaré, do 14 ao 30. Alguém está disponível? Que pode ler do 14 ao 30, Lucas 4, 14 a 30. Vamos lá, então. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou para um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo, e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem com as mãos. Eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus então respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até
ocasião oportuna. Aqui eu já quero falar, antes do meu pai começar a ler, né, a outra parte. O Satanás, ele é um ser das trevas, né, gente? Nós já sabemos. Ele usa a própria palavra de Deus, né? Olha, olha só, ele foi lá e falou, faz isso. E aí Jesus usou a palavra. Na palavra está escrito, nem só de pão viverá o homem. Tá, aí ele não conseguiu fazer ele pecar e sair do jejum, né? Daquilo que Deus colocou para ele fazer. Fazia parte do propósito maior de Deus sobre o que Jesus veio fazer aqui na terra para pagar os nossos pecados na cruz. Então ele foi, levou ele num lugar bem alto e mostrou tudo. Falou: ó, eu te dou todo esse esplendor aqui, ó, porque foi dado a mim, eu posso dar para quem eu quiser. E Jesus, de novo, diz: está escrito, adore somente o seu Senhor. Porque se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Não, Deus diz na palavra: adore somente o seu Deus e só a ele preste culto. Pois aí Satanás vem, agora ele usa a palavra e fala: ó, levou ele a Jerusalém, no mais alto do templo lá, no lugar mais alto do templo, e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Agora ele está falando que está escrito. Quem ele pensa que é, né? Ousado ser das trevas. E olha, ele dará ordens, usou a palavra para dizer o que diz ali em Salmos 91, né? Não foi em Salmos 91? Deus enviará os seus anjos, dará ordens aos anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos ele o segurará, para que não tropeces em alguma pedra. E aí, Jesus, para a honra e glória do Senhor, né? Sabe da palavra, sabe de quem ele é filho, tomou da autoridade de novo, falou: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E assim é até hoje. As pessoas usadas por Satanás vão tentar distorcer a palavra, vão tentar usar a palavra para você cair na armadilha dele, mas aí é onde esses estudos que a gente faz aqui tem todo o poder, né, tem todo o valor e a importância para nos trazer conhecimento para que a gente não pereça, não caia na cilada do inimigo, porque a gente sabe qual é a verdade e o inimigo não consegue mais nos enganar. Ok? Vamos lá então, continuando. Jesus rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou-lhe. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom.
Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por ele, entre eles, e retirou-se. Às vezes a gente faz a leitura assim É, e não consegue entender tão bem. E você, se pudesse falar um pouquinho, é, ajuda, é, ajuda. Mas o que a gente entende é que ele... Bom, é melhor você falar. sim. Eu também tenho dificuldade de entender essa parte. A gente até falou sobre antes em Marcos, que também fala sobre isso. A Filô fala aí, fala, porque é um pouquinho difícil de entender, mas o Espírito Santo vai mostrando. Até a gente falou um pouco sobre isso aqui, eu lembro. É que a gente, lembrando de outras partes da Bíblia, em algum momento, a gente viu que ele veio para curar muitas coisas, muitas doenças, muitas pessoas, né? E a gente tem aquelas passagens que ele curou o cego, que Uhum, curou o leproso, e essas coisas assim, né? Então a gente lembra um pouco disso, mas quando chega aqui nesse final, que todos estavam na cena, ficaram furiosos, né? uhum, uhum. Porque havia muitos leprosos em Israel e ele não estava curando todos, né? Né, falar aqui nessa parte aqui, logo no comecinho, eu acho muito interessante, porque isso é o que nós fazemos. Eu faço isso, né? Deus usa a minha vida, a vida de todos que trabalham com essa conscientização, quando diz assim, acho que até pus esse versículo no meu livro novo, de Hum. relatos, que diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, né? Porque a pior cegueira é aquele que pode ver e não enxerga, né? Cegueira É, espiritual é pior, né? Então, para trazer à luz, né? Deus revela para a pessoa conseguir ver com os olhos espirituais aquilo que só Deus pode mostrar, para libertar uhum, os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí depois uhum. ele fechou o livro e falou: hoje se cumpriu a escritura, né, que vocês acabaram de ouvir. E todos falaram bem dele, estavam admirados por essas palavras de graça que saíam da boca de seus lábios. Mas perguntaram: não é esse o filho de José? Aí eu já me perco. Eu já, É, né? Agora é aquela coisa do profeta que ele explica, eu não sei expressar com palavras, mas tem todo um entendimento em relação a isso, que a Filô pode tentar falar. A paz. O que eu entendo aqui com relação nessa passagem, por que eles ficaram furiosos vendo que dos milagres, das curas que Jesus estava fazendo? Por quê? Por que ele saiu que na sua terra não houve muitos milagres? Por quê? Por causa da dúvida. Por causa da dúvida, eles sabiam que era Jesus, mas eles viam Jesus como se fosse uma pessoa normal, quando Jesus não era uma pessoa normal. Então, ele preferiu ir fazer milagres numa outra cidade, porque naquela cidade não lhe julgavam, não diziam, este é o filho da Maria, este é o filho do carpinteiro, aquelas pessoas recebiam mais. É como se fosse assim, né? Nós, no nosso dia a dia, nós, muitas das vezes, falamos alguma coisa na nossa casa, na nossa família, assim, no nosso arredor. Muitas das vezes temos resistência, não nos compreende. Mas se ver uma outra pessoa dizer a mesma coisa que você falou, prefere acreditar na outra pessoa que falou. Mas você já falou antes, mas ainda teve resistência porque já te conhece. Não É quero isso, aceitar. é isso. É que nem quando a gente fala com o nosso marido ou com a nossa mulher, né? Quem é homem vai. E aí você fala, e meu pai falava para mim, filha, não faz assim, que isso não vai dar certo. E eu ficava brava, eu falava, eu quero aprender errando, deixa eu fazer para eu aprender. Teimosa, né? E aí eu ia, me lascava, aprendia, né? Mas assim, melhor é aprender com o erro do outro, né? Se o outro Claro, já fez deu errado, não vai lá você, para que você vai fazer a mesma coisa? Eu não, eu queria fazer do meu jeito, porque eu queria passar pela experiência e eu mesma aprender.
Mas às vezes você fala uma coisa que nem hoje eu estava falando com a pastora, que alguma coisa que eu falo pro meu marido, mas que quando eu falo, ele, ontem na igreja, estamos lá, e meu marido fica no celular, porque é em português, mas tem a pastor lá traduzindo, mas ele fica no celular vendo a tradução. E eu já falei para ele várias vezes, eles estão traduzindo, não precisa você ficar olhando a tradução no celular. E aí ele continua como se não tivesse falado nada. Aí ontem a bispa estava lá, a apóstola falou, agora todo mundo, ninguém no celular. E ele ficou aí, ninguém no celular. Na hora ele parou. Parou, ele falou, eu falo, não adianta, mas os outros falou, ele escuta, né? Às vezes é com o filho, com a filha também, é isso mesmo, Filô. Então, às vezes você está ali, você é transformada na sua casa, na sua família, só que eles lembram de você quando você ainda não era essa pessoa, e aí não dá credibilidade para quem você é hoje em Cristo Jesus, né? Eu já passei por isso, né? Eu também. Faz parte, faz parte. Pronto, então, dando continuidade aqui, o capítulo 31 diz assim, o poder da palavra de Jesus. Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com autoridade. Entre mentes, na sinagoga, havia um homem possesso de demônios, ou seja, de um espírito imundo que berrou com toda a força. Ai, que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, ordenando, fica quieto e sai deste homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras, que palavra é esta? Pois até aos espíritos demoníacos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles se vão. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por todas as religiões vizinhas. O poder de Jesus sobre todo o mal. O poder de Jesus sobre todo o mal. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo de febre. Rogaram a Jesus que ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos que tinham diversos tipos de doença, e ele o curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíram demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, contudo, os repreendia e não permitia que se expressassem, pois sabia que ele era o Cristo. Jesus ora em solitude ao amanhecer. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário, de outro lado. As multidões o procuravam, e assim que conseguiram chegar ao lado onde ele estava, suplicaram para que não as deixasse. Contudo, ele ponderou, é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. E assim prosseguia pregando pelas sinagogas da Palestina. Você quer falar algo sobre isso que você leu, Filô? Aqui, a palavra de Deus, em suma, cada capítulo, cada livro vai se interligando, porque o que nós estamos a ver aqui, né, nesta passagem, são coisas que já vimos em Mateus, já vimos em Marcos, e está a dar continuidade, sequência. Então, isso me faz entender que, desde o princípio, sempre Jesus ensinou, transmitindo a sua palavra para que as pessoas conhecessem, e essas mesmas pessoas que tivessem assim uma enfermidade, uma possessão, fossem libertas. Então, eu vejo aqui o quão
grande o amor de Deus para conosco, né? Sempre teve aí aquela paciência de ensinar, e ele ia curando, e as pessoas vinham vindo, e vai curando, e as pessoas sempre aparecendo. Mas, o que mais me chamou a atenção é dele dizer assim, que ele veio para isso. O tempo que ele estava aqui, ele veio para implementar a palavra, ensinar. Hoje o ensinamento somos nós, agora hoje aprendemos a estudarmos, para um dia também fazermos o mesmo, transmitirmos. Então, a palavra em suma é uma maravilha. Verdade, Filô, obrigada. Tá tão linda, elegante, toda brilhosa, toda cheia dourada, tô amando. Vamos então aos vídeos que eu trouxe aqui do pastor e também alguns que eu trouxe, são dois, acho, bem curtinhos, que vai falar sobre isso que a gente acabou de ler aqui. E já voltamos. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 2,11 que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Porém, ele é um ser limitado. Tá. Só Deus é ilimitado. Mas ele faz milagres? Faz É? falsos milagres. Que pareçam milagres pra gente. Exatamente. Os Então, falsos mestres, os quando ele falsos oferece aquelas profetas. coisas para Jesus, ele poderia dar aquelas coisas para ele. Poderia. Não, veja bem, vamos por partes. Vamos por partes. Tipo Jack Stripador. Então, veja bem. É claro que Satanás sabia que Jesus é o Filho de Deus, por isso que vem tentá-lo. Então, ele tenta Jesus em 3 frentes. Primeiro, uma necessidade física, depois de 40 dias de jejum. Claro. Então, Jesus retorna, reprova, derrota o Satanás, nem só de pão viverá o homem. Jesus não age em benefício próprio e não age por sugestionamento de Satanás, porque a tese é essa: se és filho de Deus, ou já que és filho de Deus, então faça alguma coisa. Segundo, ele tenta Jesus numa falsa confiança. Atira-te daqui para baixo e cita a Bíblia, é interessante isso. Agora, Antônio Vieira, que foi um sacerdote católico, o maior orador que já pisou em terras brasileiras, disse que palavras de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. As mesmas palavras? Por quê? Porque o diabo usa a palavra para tentar. Ele conhece, claro, ele conhece a palavra. E quando o diabo cita a Bíblia, ou ele tira ou ele acrescenta. Ele perverte o significado. Como muita gente aí também faz isso. Muita gente faz isso hoje, varão. Então, o que acontece? Satanás, ao citar o Salmo 91 para Jesus, na segunda tentação, da falsa confiança em Deus, ele retira do texto uma parte do versículo. Guardarás em todos os teus caminhos. Atira-te daqui para baixo, porque está ordenado aos teus anjos que te guardem. Mas lá está escrito em todos os teus caminhos. Em outras palavras, quando é que Deus guarda a gente? Quando nós estamos andando nos caminhos dele. Entendi. Deus não tem nenhum compromisso com as nossas loucuras. Então, se Jesus se atirasse dali... Isso não era fé. Isso era presunção. Exatamente. Presunção. Aí ele vai para o terceiro round da tentação. Leva ao alto monte, mostra os reinos do mundo, tu te darei se prostrar me adorais. Primeiro ponto, o diabo é mentiroso. Ele não é dono de nada, nunca foi. Nunca foi. A terra do Senhor é os céus, a terra é a sua plenitude. As riquezas minerais, vegetais, que estão no universo pertencem a Deus e não ao diabo. Então, esse é o ponto que é importante dizer. Importante dizer. É que o diabo ali estava mentindo, prometendo o que não tem. Prometendo o que não tem. E ele sempre promete o que não tem. Ele promete mundos e fundos. Tem nada. Promete alegria, dá pesar, promete felicidade, dá culpa, promete saúde e arrebenta o cara, promete liberdade, escraviza, promete vida e mata. Então o diabo é um mentiroso, é um farsário. Amém. Vamos lá, continuando. Agora vamos ler o capítulo 5 e nós vamos encerrar por hoje no capítulo 5, ok? Eu vou começar aqui e daí depois quem puder continuar e quiser, tá? Eu vou ler do 1 até o 11. Diz assim: Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pescamos nada, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram ali tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios de Moisés, que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Agora, do 17 ao 26. Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus. E cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Lindo demais, né? E olha, Deus usou a vida
desses amigos, no caso, para esse paralítico ser curado. Eles levaram ele até lá. Essa mulher que levou, que foi a que motivou todo mundo ali para ajudar, ela tinha visto já outra cura de Jesus. Então ela falou: nossa, vamos levar ele lá. Né? Não é assim hoje com a gente, quando a gente escuta que Acho que ele tinha curado um leproso antes. E ela viu e ela levou ele lá, porque eu sei que você é capaz de curar. Isso mesmo, foi a cura anterior, e aí ela foi e levou esse amigo, porque sabia onde ele ia estar. E nós, hoje em dia, também, muitas vezes a gente sabe que Deus, ele usa a vida dos seus aqui na Terra. O Espírito Santo habita em nós. Então, o poder dele flui através de nós. E um dos sinais, né, dos que creem, é impor mãos e pessoas serem curadas. Quando Jesus voltou para o céu, né, para Deus, ele disse: deixarei o Espírito Santo aqui. E vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Então, esse poder está sobre nós, foi dado a nós essa autoridade, no nome de Jesus. O poder que há no sangue no nome de Jesus, através de nossas vidas, mas existe um processo. Então, nesse processo, tem pessoas que já estão vivendo essas maravilhas, já estão sendo usadas dessa forma, Deus já deu esse dom, né? E a pessoa está sendo usada. Então, aí alguém vai lá um dia na igreja e esse homem ou essa mulher de Deus é usada e pessoas são curadas. E daí as pessoas falam: olha, aquele homem, aquele pregador, aquela pastora é muito usada para essa área, para cura, tal. E aí você vai lá, né? Então, assim, eu vejo o agir de Deus hoje aqui no mundo através das nossas vidas, que somos filhas e filhos amados do Senhor. Instrumento poderoso de Deus, né? Através da autoridade que ele nos deu, no nome de Jesus. E isso é real, gente. É real. Né? E eu acho isso muito poderoso, muito lindo. Vamos lá, Vilma, você pode continuar, por favor. Obrigada. A vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E eles lhe disse: podeis vos fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em uma veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se o vinho,
e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Filô, você quer falar sobre essa parte? Essa parte aqui eu acho também é aquela coisa de chamar os universitários para nos ajudar nessa parte, que nem a outra anterior, né? Jesus é interrogado acerca do jejum. Eu vou ler essa partezinha aqui. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Ok. Então, enquanto Jesus estava ali, né? É isso, Filô? Me ajuda aí, Filô. Não teria essa necessidade? Enquanto Jesus estava aí, do que eu pude compreender é que Jesus estava instruindo, estava ensinando a eles. Então, não tinham assim tanta necessidade de fazerem, porque Jesus sabia que quando ele partisse, enviaria o Espírito Santo, e ali sim, já não estando Jesus, mas sim a presença aqui do Espírito Santo, eles teriam uma outra postura. Então, por isso que Jesus falou, explicou, disse que estando o noivo com ele, teria necessidade, quer dizer, que Jesus estava a dizer aí que ele, enquanto ele está com eles, então eles não precisariam. Uhum. Eu consegui entender assim, porque quando Jesus subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, nenhum mais ficou sem fazer aquilo que Jesus já tivera dito. Eles se posicionaram, eles buscaram até os dias da sua partida. Sim, sim. Então, naquele momento em que estavam com Jesus, Jesus estava instruindo, Jesus estava ensinando, eles só estavam observando todos os ensinamentos que Jesus estava a transmitir a eles. Verdade, verdade. Aqui, aí vem a parábola, né? Ninguém Hum? tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. E aí, essa parte? Pois, essa parte ali, né, continuando, eu estava a dizer que eles não estavam preparados, né, contando, ninguém põe remendo novo num pano velho, não tem, qual é a palavra certa? Não é igual. O velho tem que estar com o velho. Então, ele estava dizendo ali, essa parábola, que eles não estavam preparados, estavam a ser preparados para que, quando chegasse o tempo, eles estariam preparados, estariam um novo com novo, porque agora conhece. Uhum, sim, ok, muito bom. Forte, hein? E sempre eles questionando, né? Sempre questionando. Foi interrogado em relação ao jejum. É que nem aquela vez também que era um sábado e um dos discípulos estava comendo ali e ficou, nossa, eu nem lembrei que era sábado, né? Sentiu mal por aquilo e Jesus permitiu, podem comer, né? E os fariseus falam, como assim? Como assim? Porque isso é a religiosidade. Aí o que eu quero encerrar aqui com vocês hoje, ontem na igreja, né? A apóstola ministrou uma palavra muito, muito, muito poderosa sobre isso que a Vilma leu, sobre o arrependimento. O que de verdade é o arrependimento? Quando a gente peca contra Deus e a gente se arrepende verdadeiramente, existe mudança de comportamento.
Você já não é mais a mesma pessoa, você já não fala como você falava antes, você não age como você agia antes, você não se veste como você se vestia antes, você não se comporta como você não faz mais o que você fazia antes. Isso é forte, gente. E Deus falou muito forte comigo ontem. Porque às vezes a gente tá lá, né? Aí já me arrependi de tudo, mas aí você não tem nem consciência, porque tudo que desagrada a Deus, nós pecamos contra o Senhor e não alegra o coração do Senhor quando a gente faz algo que não agrada ao Senhor. E eu lembro de um pecado que eu cometi, que foi algo sério. E eu me arrependi, eu pensando lá comigo, ela pregando, né? Falando, essa palavra não é para mim, deve ser para o meu marido aqui do lado, deve ser para todo mundo que está aqui, eu já passei dessa fase, né? E aí vem o Espírito Santo e me fala, não, e às vezes que você fica nervosa, às vezes que você se irrita, e às vezes que você... E eu fui lembrando de algumas coisas que eu tive... Aí eu pensei, gente, esse pecado que eu me arrependi do fundo do meu coração, e realmente, mudança de comportamento, né? Porque eu, de verdade, aprendi a temer a Deus. Eu comecei a temer ao Senhor diante disso, diante desse pecado, dei legalidade para o inimigo, brincar, né? Um pouquinho ali. Foi aonde eu corri para os braços do Senhor, pedi perdão a Ele, me arrependi, mas eu mudei meus comportamentos. Eu não continuei fazendo a mesma coisa. Então, se a pessoa fala que se arrependeu, mas continua fazendo tudo as coisas erradas, continua brigando, xingando, sendo boca de Satanás, né? Falando um monte de palavrão, continua traindo, adulterando, continua mentindo, sem temor a Deus, não teve arrependimento verdadeiro, genuíno, não teve mudança de comportamento, é como os fariseus e os hipócritas. E ali Deus foi falando comigo em algumas coisas que às vezes a gente acha que aquele pecado que é maior, não tem pecado grande, pecado pequeno para Deus. Pecado é pecado. O que tem de diferença são as consequências para cada pecado cometido. E ali eu fui lembrando, eu deveria me sentir envergonhada como eu me senti pelo outro pecado e me arrepender e mudar meus comportamentos com essas coisas que para mim, na minha vista, são coisas menores. Tá, mas ainda assim é um pecado, ainda assim desagrada a Deus. Então eu preciso me arrepender, porque se eu não me arrepender genuinamente, eu vou continuar fazendo isso. E como eu já estava fazendo muitas coisas assim, sem nem ter consciência. Agora, ontem veio o despertar. Agora eu preciso me posicionar, que eu vou fazer toda vez que vier aquela coisa de novo, eu já parar e pensar e falar, não, eu não vou entristecer o coração de Deus, eu não vou pecar contra Deus. Eu quero alegrar o coração de Deus. E eu vou me permitir a isso. Né? Jesus está voltando e eu não quero ser pega de surpresa e não estar agradando ao Senhor, né? Então, vamos buscar isso também. Cada um que está aqui, Deus deve estar já aí falando. Então, seja feita a vontade do Senhor, porque é transformador. Dói, né, gente? Mas é transformador, é libertador. E eu falei, nossa, é real isso, é verdadeiro, porque quando realmente eu me arrependi desse pecadão lá, eu realmente tive um encontro com Deus, eu passei, o inimigo veio com a circunstância, veio e forte, viu? Mas Deus permitiu para me punir? Não, ele permitiu porque ele sabia que ali eu ia voltar para os braços dele, eu ia aprender, e ainda veio a aprovação depois, tá? Veio o teste, para ver se eu ia realmente fazer o que eu prometi a Deus, no sentido de que eu não iria mais fazer nada que desagradasse ao Senhor naquilo que eu tinha feito. E aí eu consegui, com a ajuda de Deus eu consegui. Porque o inimigo, ele vem com a tentação que é gostosa, né, gente? Se não fosse, ninguém caía. E é o alívio para dores que a gente nem sabe, às vezes, que a gente tem. Então, às vezes, pode vir vícios, pode vir tantas coisas. Mas aí, cabe a nós buscar, tendo conhecimento da palavra, que nem diz o pastor Hernandes ali, você sabendo a verdade, o inimigo vai tentar usar a própria palavra para te manipular, para te enganar, mas você conhece a verdade, você já foi liberta, tua mente já foi renovada no Senhor, você não vai se passar de reta, Satanás, eu te repreendo com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus. E aí você corre para os braços do Senhor.
Deus, me ajuda, me tira disso. Pai, o Senhor fala para lançar sobre o Senhor todas as preocupações, os medos, a ansiedade. Então, eu lanço sobre o Senhor, eu descanso no Senhor, eu confio no Senhor. Então, foi muito forte ontem a palavra. E realmente, precisamos ver, as pessoas vão ver a diferença em nós. As pessoas vão perceber que a gente não é mais aquela outra pessoa de antes. Porque você vai se comportar, você vai ter atitudes diferentes. Então, pode ser que você esteja falando palavrão, pode ser que você esteja pecando, né? Traindo alguém. Tomara que não, né, gente? Tomara que ninguém aqui esteja fazendo nada disso. Mas o que Deus me mostrou ontem foram coisas tipo assim, às vezes uma impaciência com uma pessoa, às vezes é um momento que vem a raiva e você deixa aquilo dominar você. Aí, falei, nossa, eu preciso me arrepender dessas coisas, que nem eu me arrependi lá do outro pecado, para eu mudar meu comportamento, para eu não permitir mais que isso aconteça. Porque a gente tem essa autoridade que Deus nos deu. Então, é se posicionar, né? Primeiro de tudo, tem que vir a consciência, reconhecer, se arrepender e mudar. Com a ajuda de Deus, a gente consegue. Sem a ajuda de Deus, não dá, não, gente. Tem coisa que não dá sem a ajuda de Deus, não. Na verdade, acho que nada dá sem a ajuda de Deus. A dependência tem que estar totalmente nele. Ok? Então, eu vou mandar para vocês o vídeo desse filme que eu falei para vocês que eu posso apenas, eu como que falar, I can only imagine, eu posso apenas imaginar, acho que é isso a tradução. O filme 1 e o 2 está no cinema aqui, não sei se aí no Brasil também está passando, mas vejam porque é muito lindo, é uma lição de vida. Eu amo filmes assim, que a gente entra e sai transformada, sabe? Como se você estivesse na igreja, como foi ontem, e você ouve uma pregação. E aí você sai dali, né, transformada, com um conhecimento que vai libertar nossas vidas. Só um trechinho desse filme, né, que acontece. Não vou dar spoiler muito, não, só essa partezinha, tá? Mas esse rapaz que escreveu a letra dessa música, é história real, tá? Ele é jovem e ele descobriu que ele tinha um câncer e que estava já num estágio muito ruim. E ele estava nessa turnê com todos os outros, o rapaz principal do filme. E esse rapaz principal do filme, no primeiro vídeo, é ele com o pai. É o relacionamento, a história dele com o pai, que era abusivo. E por conta de tudo que ele passou com o pai, nessa segunda, né, edição, nesse segundo filme, é ele com o filho. Então, ele tinha alguns bloqueios, o filho dele tinha uma condição de saúde, e ele tinha uma dificuldade, por conta das preocupações, dele ter um convívio, né, saudável com o filho. E aí ele foi para essa turnê junto com o pai. E esse homem, né, que ele nem simpatizou muito com ele, né, de início. E eles estavam ali juntos naquele ônibus, e teve um momento que ele pediu para ele, falou, essa música que eu estou escrevendo, eu não tenho voz suficiente para gravar como você tem. E eu gostaria que você gravasse a minha música. Mesmo, né? Aí ele pegou e falou: você não tem noção, né? Você não tem noção do que eu estou vivendo. Você não sabe que é passar por um pai abusivo e ainda não ter paz na minha vida todos os dias, lembrando de tudo que ele falou para mim. Você tem noção o que é você ter um filho e você se preocupar, e ao ponto de você não permitir que ele viva os sonhos dele por preocupação, por me sentir responsável? E aí ele pega e fala: eu fui diagnosticado com câncer, não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas é sério, não é algo, né, que tá bom. E aí, quando ele foi ouvindo, ele não imaginava, né? Ele ficou assim, olhando, no fim ele se sentiu um tolo, né? Dele estar reclamando de coisas, sendo que esse homem estava passando por algo, né? E ele, tão mais difícil, né? O ponto de vista em geral, né? E ele estava ali feliz, dando graças a Deus todos os dias pela vida dele. E ele tinha acabado de descobrir que ele ia ser pai. A esposa dele estava grávida e ele nem saberia, não tinha nem como ele saber que se ele poderia ver o filho nascer. E através disso, ele falando para esse outro homem, ele foi tocado. Então, o que eu quero dizer? Não importa a situação que você esteja vivendo, todos nós temos as nossas aflições, temos desafios nessa vida, e é isso que nos fortalece, nos aprofunda no Senhor, e o Senhor diz para a gente confiar nele.
né? Porque ele venceu o mundo, então com ele nós também venceremos. A garantia já é a vida eterna. Aqui é só passagem mesmo. Então não importa o que você esteja vivendo, esse homem estava vivendo um momento muito difícil. E ele foi a pessoa que mais ajudou esse processo de cura desse pai com esse filho. Ele foi um instrumento de cura na vida deles. Então, a gente muitas vezes eu tenho eu tenho, se eu contar para vocês, muitos já conhecem, outros não, mas nada disso me parou de eu viver o que Deus tem para eu viver, de eu fazer a vontade do Senhor, de seguir o Senhor, de amar e buscar ao Senhor, de agradecer ao Senhor e continuar confiando nele, mesmo diante da dor, porque cada um tem a sua, né? E muitas vezes é isso que vai alcançar, é fazer com que a gente alcance a eternidade no Senhor, como outras vidas que também estão ao nosso redor. Olha, no filme, gente, depois ele ficou bem, tá? E ele pôde ver o filho, criar o filho, acho que teve outros filhos, e fala, né, que algumas vezes a gente ganha, outras vezes a gente perde. Mas tudo sempre coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aquilo que parece perda, não é perda, né? Porque a gente já tem a certeza da vida eterna. Então, é isso. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, né? Que vocês possam refletir sobre tudo isso. E quando Jesus entra, tudo muda. Tudo muda. Quando ele entra na nossa vida, ele muda as estruturas, muda tudo. Aí nós não nos comportamos mais como antes. Existe a mudança de comportamento. E todos verão, todos ao nosso redor verão essa mudança. E será testemunho para glorificar o nome do Senhor. Ok? Filô, você está tranquila para fazer oração? Hoje é seu aniversário, o presente é nosso, né? Se você puder Sim, encerrar orando, por favor, obrigada, viu? Feliz aniversário mais uma vez, que o Senhor te guarde sempre, te abençoe mais e mais, que os presentes divinos que só o Senhor pode te dar, que são os melhores, os poderosos, que eles caiam sobre a sua vida, que Deus entregue nos seus braços, que você possa sentir, né, esse sobrenatural do Senhor, sim. presente de Deus, direto para você, é o que eu desejo. Você merece, filho. Amém. Ah, Muito obrigada. obrigada a você. Oremos então. Oremos então. Pai bendito, Pai de misericórdia, Pai de graça, Senhor, mais uma vez te agradecendo porque Tu és bom, és maravilhoso, és o incomparável. Senhor, obrigada pelo nesse encontro, meu Pai, de estudarmos a Tua palavra, que o Senhor continua nos dando revelação do alto, entendimento do alto, compreensão do alto, meu Pai. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Jesus, pelos momentos bons, maravilhosos e incomparáveis que temos passado aqui, papá, presentes, sendo instruída pela tua serva que o Senhor levantou, que é a Cris, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que tudo pode, que tudo sabes, meu Pai. Queremos permanecer em Ti, confiar em Ti, porque tudo vem de Ti, Senhor. Só Tu tens as palavras da vida eterna, Jesus. Para onde nós iremos mais? Senhor, então vem nos fazer com que sejamos firmes, meu Pai, de fazermos aquilo que Te agrada, aquilo que agrada ao coração do Senhor. Então, Senhor, por isso, todo momento, todo instante, queremos estar na Tua presença, queremos Te adorar, queremos Te exaltar, queremos Te glorificar. Eu quero Te agradecer por mais um ano de vida. Eu, Senhor, muito obrigada, não por merecedora, mas sim pela Tua graça. Muito obrigada, porque eu sei que muitos que estariam fazendo anos neste dia já não estão, mas eu ainda fiz, porque assim o Senhor me alcançou. Obrigada, Jesus, que esta data se repita por mais longos e anos de vida, meu Pai. Eu quero toda a honra e toda a glória dar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso bom pastor, ao nosso guia, ao nosso sustento, meu Pai. Eu quero apresentar cada mulher do outro lado, meu Pai. Somos uma família em Cristo Jesus, estamos todas unidas num único propósito, que é Jesus, que é Jesus. Então, Senhor, você que sabe de todas as coisas, meu Pai, alcança o Teu poder a cada vida, a cada situação, a cada angústia, a cada aflição, que a palavra que foi instruída hoje aqui, a Tua palavra de Lucas 4 e Lucas 5, Senhor, que possamos ter entendimento
que o Senhor é conosco e que nós possamos fazer aquilo que te agrada, possamos fazer aquilo que o Senhor ordenou para que nós façamos, meu Pai. Então, Jesus, obrigada, obrigada, obrigada. E quero lhe apresentar a noite nossa no trono da sua graça, que o Senhor vai nos conceder uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite com revelações, porque o Senhor é aquele que revela o escondido profundo, o Senhor nos revela, para que possamos então estarmos alinhados ao teu querer, à tua vontade. Então, Jesus, a cada mulher do outro lado, a cada irmã do outro lado, a cada irmão do outro lado, a cada pai, a cada amigo, a cada irmão do outro lado, Senhor, o conceda o mesmo. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos concedendo uma noite de paz e nos guardando hoje, amanhã e sempre. Assim orei no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Filó. Glória a Deus. Obrigada. Deus abençoe. Estou muito feliz, gente. Ai, foi tão gostoso. Eu lembrar o que aconteceu, Deus vai trabalhando. Olha só, tudo que passou entre eu e Deus ontem à noite, depois eu fui ver o filme que a pastora que tinha me indicado. Deus já sabia que tudo isso era para trazer aqui, porque eu creio que todos estão recebendo e tem sempre aquela pessoa que Deus usa a gente para falar algo que a pessoa precisava ouvir, para alegrar, para trazer esperança, para trazer resposta, para trazer confirmação. Eu creio que isso aconteceu aqui, para a honra e glória do Senhor. Beijo, gente, no coração de vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem.